Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Realização: Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um podcast Café na Pauta. Só lembrando que você pode sempre acionar aí o sininho para receber as notificações das nossas entrevistas. É sempre um prazer estar aqui batendo esse papo especial com você. Muito obrigado pela sua companhia. Leandro Costa, tudo bem? Tudo bem, Jones? Tudo certo. Vamos aí a mais um episódio com muita força e vontade, agregando valor ao produtor rural. É isso aí. Assunto de hoje, amigo, é muito sério, é muito importante, é fundamental. Seguro. Por isso nós trouxemos aqui um cara fenomenal para a gente explorar o assunto. Seguro na cafeicultura. E o que é bonito, E quando a gente rapaz? fala de seguro, a gente fala assim, poxa, seguro, a gente pensa no seguro do carro, no seguro da casa, no seguro de vida, né? Né? Mas aqui, quando a gente fala em cafeicultura, é um mundo aberto. Trouxemos aqui o Diego. Seja bem-vindo aí, Diego. É um prazer estar com você aqui. Obrigado, Leandro. Tá joia? Seja muito bem-vindo. Diego Flávio Rosa, é bonito, né, rapaz? Bem alinhado, né? É a estica do Diego. Cabelo muito bem alinhado. Diego, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Jones. Muito obrigado pelo convite, por esse bate-papo. Bacana, vai ser muito importante a sua presença aqui hoje. Ótimo. Porque o grande objetivo é a gente esclarecer alguns pontos aí para o nosso amigo produtor, produtora de café. E fala um pouquinho de você antes da gente começar, até para que a gente faça uma introdução, e um pouquinho do trabalho da Grip, né, no mundo, inclusive, da cafeicultura. Bom, Jones, obrigado mais uma vez aí pelo convite, Leandro também, né, para falar um pouco de seguro. E a gente tem uma preocupação tremenda sempre em passar a informação da forma que o produtor vai receber e interpretar, né? A gente precisa tirar ali o linguajar do segurez para falar um pouco ali e chegar à informação onde o produtor precisa. Falando um pouco da Grip, a Grip é uma corretora de seguros que agora, no mês de agosto, completou 24 anos de mercado. Bacana. Então, nós trabalhamos com todos os ramos de seguro, né? Eu estou atuando com seguro há 18 anos, né? Logo que eu entrei na faculdade, né? Comecei a trabalhar com 14 anos e com 15 anos eu já tinha ciência do que eu queria fazer, né? Faculdade que eu queria estudar, traçar, e com 18 anos eu recebi o convite de integrar o time da Grip dentro de um departamento que é muito importante, que é o departamento de sinistros. Opa! Então, esse departamento a gente diz dentro da corretora que é um dos principais departamentos, porque é ali onde tudo acontece, onde que acontecem os eventos, os sinistros. Então, eu fui convidado pela CEO Daisy Grip e pela diretora do grupo, Kênia Colares Grip, né, onde eu sou muito grato a essas duas pessoas, que me apresentaram o mundo do seguro, onde eu me apaixonei. Hoje eu sou um amante ali da profissão que nós exercemos e a gente tem todos os ramos de seguros hoje atuando para ofertar aos nossos clientes. Então, é um segmento muito importante, é um segmento onde, com esses 24 anos de corretora, né, a gente deu suporte, fizemos vários processos de indenização a clientes e para nós é uma alegria sempre quando o cliente tem a necessidade de nós honrarmos, fazendo uma administração em apólice, o pagamento para que o cliente ele possa ter ali, pelo menos, o prejuízo que aconteceu, de acordo com o sinistro, ele tenha recebido o pagamento ali por conta de alguma companhia seguradora que a gente representa. Bacana, muito bom. E parece assim, eu não sei se é pelo fato de vocês estarem em uma região, né, que ela é tomada aí pela cafeicultura, né? Isso, de uma certa forma, levou a Grip a se especializar no agro, porque parece que existe aí uma dedicação ou um direcionamento aí para este mundo do agro, né? Sim, é muito importante. Em 2008, especificamente, em 2008, nós começamos a enxergar esse mundo do agronegócio com um foco muito direcionado, né? Por entender que na nossa microrregião, na região de atuação da corretora, a cadeia econômica está ligada ao agronegócio. E nosso papel, além de fazer a comercialização do seguro, é disseminar a cultura do seguro.
E entendendo isso, nós buscamos profissionais direcionados a fazer o quê? Como nós temos que abordar esse público para que a gente possa trazer produtos, para que a gente atenda à proteção econômica. Ou seja, se ele tiver uma frustração, aonde nós estaremos? Qual que vai ser nosso papel dentro da cultura do seguro para que a gente possa dar suporte? Então, dentro disso que você está falando, nós não podemos pensar somente naqueles produtos que nós vamos chamar aqui de produtos de prateleira, né? Porque hoje, se você perguntar para qualquer um sobre seguros, né, Jones, você vai falar o quê? Ah, é o seguro do carro, é o seguro da casa, é o seguro da vida, tá certo? Então, nós estamos falando aqui de produtos que foram confeccionados e personalizados para o cliente. Exatamente isso, Leandro. É muito importante esse ponto que você está trazendo, porque a gente pega hoje o cafeicultor, o produtor rural, ele vai fazer o seguro da sua caminhonete, talvez do seu caminhão, da propriedade, né, do seu bem. Mas nós temos que dar a proteção também ao fomento da onde sai a renda para comprar aquele carro. Então, ou seja, quando eu falo de proteção econômica, é justamente isso. O que nós podemos dar suporte, comercializar, prestar serviço, customizar, para que a gente possa proteger realmente a renda do produtor, da onde sai a renda do produtor, para que ele possa fazer. Então, voltado e focados nessa enseada de produtos, a gente colocou especialistas para quê? Para que a gente pudesse desenvolver produtos através de companhias seguradoras e empresas de assessoria de desenvolvimento seguro, para que a gente avançasse nesse sentido. Bora falar de valores, de custos, uma propriedade média. Você não vai colocar números aqui, mas... Porque o risco é alto, né? E isso é proporcional. Na média, isso em porcentagem, quanto é que custa cobrir uma fazenda de café, por exemplo? Jones, é muito importante esse questionamento, né? Até porque, e quando eu falo de aculturamento do seguro, a nossa função é fazer essa informação chegar, né? Porque muitas vezes tem uma mística em que o seguro ele é caro. Seguro de uma fazenda de café é caro, né? Então, os nossos consultores, os nossos especialistas marcam realmente as reuniões e assim, às vezes palestras também para a gente disseminar realmente que o produto ele pode ser muito acessível, né? Quando a gente fala de custo, nós estamos falando ali de percentuais de 2 a 3, 4% do valor de uma importância assegurada. Você fala do valor do bem assegurado. Da importância assegurada, que seria ali a lavoura, né? Então, nós estamos falando... O produtor ele pode ter a proteção do seu custo de produção e também da perda de produção. Então, existem mecanismos para que a gente possa customizar de acordo com o interesse. Falando em custos também, hoje existem as subvenções, né? Isso é legal você comentar, hein? Exato. Quando um produtor ele faz a aquisição de um produto de seguro cafezal, ele tem acesso e direito à subvenção federal. O que seria a subvenção federal? É uma verba que o Ministério da Agricultura disponibiliza para que possa utilizar até 40% do custo do seguro para pagamento do prêmio. Então, falando em valores, assim, por exemplo, um seguro ficaria R$1.000. Se ele tiver acesso à subvenção federal, o produtor vai ter um custo de R$600. Porque... Então, repete essa informação. Como é que é? Nós estamos falando de 40%. Você deu um número que seria de... R$1.000, exemplo. R$1.000. Exemplo. Tá? Exemplo. É um exemplo, né? Sim. Tá certo. Então, você fez matematicamente ali R$600. O produtor tem acesso a essa informação? Ele sabe que existe isso? Alguns sabem, né? E o nosso papel é divulgar, fazer essa informação chegar, né? Então, é uma informação que geralmente as empresas possuem e o nosso papel, quando eu falo que é divulgar, é justamente estar junto ao produtor, dando suporte e passando essa informação a ele, né? Que muitas vezes não tem essa informação, né? E quando a gente está falando de taxas de seguro e o produtor ele tem acesso a essa subvenção, o seguro, imagina, 40% abaixo da taxa net, que a gente chama, que é a taxa do seguro, ele vai ter acesso ao seguro rural. Mas existe um período, né, Diego, para que ele possa aproveitar também essa subvenção. Isso, exatamente. Fala um muito importante, disso. Leandro, esse questionamento, até porque, assim, anualmente, o governo federal ele faz uma programação do Plano Safra, onde é determinado as verbas que serão disponíveis para a subvenção.
E essas verbas elas são separadas em categorias, né? Então, o café, especificamente, ele tem a sua categoria. Então, como funciona? Dentro daquela fatia da verba já separado, obviamente, quem vai contratando o seguro primeiro, entra-se numa fila e vai tendo acesso à subvenção. Então, ou seja, é uma verba que ela se estanca. Ela é limitada. Limitada. Então, ou seja, qual que é o nosso papel? Anualmente, ter acesso a essa informação e divulgar para que haja as contratações de formas individualizadas e também para processos que a gente chama de processos estruturados, que é quando uma empresa, uma cooperativa quer montar ali um seguro para os seus cooperados. Entendi. Você Quero. colocar? Eu queria saber quais são os produtos oferecidos, porque vocês devem ter uma gama de coisas. Seguro não é só uma coisa só. Sim. Quais são esses produtos e quais são os mais solicitados aí? Jones, nós temos realmente ali uma gama de produtos e o nosso papel hoje, como corretores de seguros, né, é realmente customizar, entender a necessidade do produtor para que a gente possa ofertar produtos adequados à sua propriedade e também à sua família, né? Quando a gente vai conversar com o cafeicultor, nós procuramos entender aonde está a preocupação dele. Ou seja, o que o preocupa? Por exemplo, nós estamos falando aqui específico do seguro do cafezal, né, da propriedade. Mas existem produtores que ficam muito preocupados no trânsito do seu café até a cooperativa, até o armazém. Transporte rodoviário. Transporte rodoviário. Então, existe um produto, um seguro de transporte rodoviário também, porque caso aconteça ali um acidente, uma avaria, ou até um próprio roubo desse café, ele esteja protegido. Então, nós temos também um seguro, popularmente conhecido como porteira fechada, né? O que é isso? Dentro da propriedade, as benfeitorias, tudo que é de patrimônio, a gente faz um seguro dentro de uma mesma apólice para garantir a cobertura. Então, um exemplo... Estamos falando aí, no caso de vendaval, chuva de granizo, situações do gênero. Incêndio. Que aí esse seguro porteira fechada iria garantir, abranger. Exatamente. E também a grande preocupação que é o roubo hoje, né, dentro das propriedades, roubos de insumos. Então, nós temos as verbas específicas para indenização também. Bom, a gente está passando por um período crítico, que são as queimadas, os incêndios, né? A seca, né? A seca, cara. Isso aí rendeu muita indenização? Vocês tiveram que cobrir muito por causa disso ou foi normal? Vocês estão preparados para isso ou nunca está? Dentro do mecanismo do seguro é muito importante, né, nós entendermos como chegar a vender um seguro, porque nós estamos falando de muito dinheiro, né? Ou seja, então, essa verba de indenização que as companhias seguradoras possuem são ressegurados lá fora. Então, sim, estamos preparados porque a cadeia em si, ela já é preparada para isso. Quando você fala de ressegurado, vamos clarear isso para o produtor. Seria, na verdade, aqui nós estamos em 3 aqui pessoas. Eu sou o produtor, procuro a Gripe Corretora para fazer o seguro, você vai me vender um produto. A Gripe Corretora vai me oferecer um seguro de uma determinada seguradora, perfeito, que é o Jones, né? E por detrás do Jones existem outras seguradoras que, juntamente com o Jones, está, na verdade, oferecendo esse produto para mim. Exatamente isso? Exatamente isso. Perfeito. Por que disso? Porque quando a gente fala principalmente de café, mas existem outras culturas, milho, soja, quando acontece um intempério climático, uma seca, um granizo, uma geada, isso acontece de forma em que precisa se indenizar todas as apólices vigentes. Então, existe realmente um mecanismo de proteção por trás. Mas respondendo ao seu questionamento, Jones, esse mecanismo de indenização das apólices de quem contratou, sim, as companhias estão preparadas e nós fazemos muitas indenizações. E existem vários produtos para isso, né? Existem produtos que vão cobrir ali granizo, geada. Hoje, acaba de ser lançado no Brasil um produto para seca. Ele está ainda em desenvolvimento, fazendo as testagens, porque a seca hoje é uma grande preocupação. Opa, né? Sim. A gente pega ali, com todos os produtores que nós conversamos hoje, a seca é uma preocupação. Então, está em desenvolvimento e testagem também, porque é um produto bem específico. Voltado para café? Voltado para café. Tá. É um seguro que é chamado seguro paramétrico de déficit hídrico.
né? Onde é feito um estudo atuarial. O que é um estudo atuarial? Eles pegam, fazem um levantamento de perda máxima provável, perda mínima possível, e o histórico de perda da propriedade rural ou do município em seca, fazem um estudo de acordo com o satélite de 20 anos de seca e montam-se os parâmetros para a indenização de acordo com a necessidade do cliente. Esse mecanismo é novo no Brasil. E a gente está divulgando também, porque, como eu disse, a nossa função é fazer a informação chegar. Mas hoje, se o produtor se interessar pelo assunto, ele já consegue comercializar este produto? Então, ou seja, ele consegue chegar na Gripe Corretora e comprar essa solução, ou ainda é um produto em desenvolvimento? Produto de seca. Que esse que você acabou de comentar. Isso. Esse produto, quem faz a contratação é a pessoa jurídica, né? É a empresa. Porque o paramétrico, vocês sabem muito bem, né? O produtor que está nos escutando também sabe disso. Dentro de um mesmo município, existe uma propriedade que teve um alto índice pluviométrico de chuva e outro não. Então, ou seja, como é um parâmetro por município, precisa saber assim, como foi a seca naquela região, naquele município. Então, é um seguro que é bem moldado, justamente olhando aqui a estruturação como a empresa pode comprar esse seguro, né? E já o seguro de geada e granizo são seguros que sim, o produtor pode comprar ali de forma individualizada, olhando a sua propriedade e customizando a contratação, né? Hoje nós temos produtos que o produtor ele vai comprar, se ele opera com safra zero, por exemplo, ele vai comprar ali pagando somente o ano de produtividade. Então, a gente comercializa também ali de forma customizada. Os riscos são altos, eu diria altíssimos, para todos os lados. Eu quero saber se você já enfrentou o caso do tipo... É claro que o produtor vai dizer, quais são as minhas garantias? Porque, antigamente, eu acho que até hoje é assim, quando você contrata um seguro de carro, eles não cobrem algumas coisas. Fenômenos da natureza são fenômenos da natureza. Hoje eles cobrem enchente e tal. Granizo eu não sei, mas eu lembro muito bem. Antigamente não cobria. Você vai pagar por tudo, roubo, furto, mas se chover e seu carro for levado pela enchente, a gente não cobre. Estamos falando de uma propriedade ao céu aberto, que corre muitos riscos. Estamos falando de granizo, de seca, de chuva e do que tiver. Exato. Então, com certeza, os riscos são altos para os dois lados. Cara, como é que são essas garantias? Importante, muito importante, Jones. Realmente... Porque é muito dinheiro. Sim. Eu falo que nós somos especialistas para dialogar, falar a linguagem do produtor, é isso que nós fazemos no nosso cotidiano. Dia após dia, nós estamos inseridos, conversando, dialogando com o produtor. Por quê? Nós somos consultores de seguros. Nós precisamos entender a necessidade da exposição de risco. O que hoje tira o sono do produtor. E para isso nós não podemos e não devemos comercializar qualquer tipo de produto de seguro, porque existem vários. Perfeito. Então a nossa preocupação é entender a necessidade do produtor, o que ele pensa em que ele está exposto a risco e buscar produtos para adequar, porque existem vários produtos realmente. E o que nos preocupa bastante nessa escala de produtos realmente é a frustração quando algum cafeicultor compra um seguro e não tem essa cobertura. Então, essa seria uma pergunta, Diego. Acontece? E acontece por conta deste mau detalhamento, ou mau mapeamento dos riscos relacionados à lavoura, à propriedade? Sim. Porque é importante essa questão da negativa do sinistro, né? A gente entender em que situações que ela pode acontecer. Exatamente. Leandro, infelizmente acontece no mercado. A gente procura se especializar cada dia e dialogar bastante com o produtor rural. Por quê? Dentro de um mecanismo seguro, quando um produtor ele vai fazer uma contratação de seguro, existem uma série de protocolos, documentos que nós precisamos informar para a companhia seguradora. Então a gente tem que informar os KMLs, a região, latitude, longitude, a área. Então são muitas informações, né? E essas informações nós devemos
fazer chegar claras ao produtor, para que não aconteça o risco de uma negativa por falta de uma informação divergente. Entendi. Então, a negativa do sinistro está mais relacionada a este diálogo inicial. Exatamente e isso. O levantamento ali dos dados que estão sendo contemplados na operação. A gente não vende, não pode, não deve vender por vender. Né? Não é porque existe um produto que você vai ofertar sem o conhecimento técnico. Então, nós precisamos aproximar sempre, estar próximo para comercializar o produto de acordo, levando essas informações para que não haja falha de comunicação. Agora, conta um caso de sucesso para nós, porque da mesma forma que você tem negativa, você tem casos de sucesso. Sim. Quando eu falo sucesso... O que seria um caso de sucesso na tem que ser uma... Onde tem que ser... Então tem que me explicar aqui. Agora eu estou muito curioso. Em relação à pergunta. Porque o seguro é algo que você compra para não usar. Exato. Ninguém compra, né, um seguro granizo. Falou assim, ó, se Deus quiser vai passar uma chuva de granizo lá, vai arrebentar com tudo, Ninguém quer isso. Quando você compra o seguro do seu carro, né? Fala, pô, eu tô louco pra alguém me bater pra eu acionar o seguro. Não, é algo que você compra para não usar. Não vamos esticar vamos falar o assunto, não. Olha, eu conheço... Não, vai. Deixa para lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu me refiro aqui a sucesso, infelizmente o produtor teve o sinistro, ele acionou o seguro e ele foi ressarcido sobre aquela situação. Sim. Então, ou seja, foi um ponto onde o produto de fato funcionou. Exato. Né? Sim. E eu até coloquei para a gente ali na contextualização do nosso assunto que o sinistro seria meio que um menino de marketing ali dessas operações. Exatamente, né? Isso. Leandro, você colocou um ponto muito importante. A gente comercializa o seguro, vende o seguro e torce para que não tenha necessidade de utilização. Né? Ninguém quer usar um seguro. Ninguém quer usar. Mas os casos de sucesso são casos de indenização. Para nós, é muito bom quando a gente comunica um sinistro, nosso time do departamento abre um sinistro devido a um intempério climático e essa indenização ela cai na conta do produtor. Né? Porque a gente está verificando que realmente está funcionando. Então, nos casos que nós já tivemos lá, nós tivemos produtores que tiveram 2 eventos em um mesmo ano. Teve geada depois chuva de pedra. Nossa. E recebeu as 2 indenizações. Nós tivemos também empresas que fazem compras estruturadas. O que seriam compras estruturadas? São cooperativas que montam dentro do seu centro de custo um percentual para dar a proteção para os seus cooperados. Né? E já tiveram sinistros em massa, ou seja, passaram-se chuvas de pedra na região. Foi identificado, regulado, né? Regulado, feito o levantamento dos prejuízos e indenizado. Olha. Para nós, realmente, o que nos traz o questionamento? E se não houvesse seguro? Né? E se não houvesse realmente um mecanismo por trás para dar um suporte no momento que a pessoa mais precisa? Esse lance que ele trouxe, Jones, das cooperativas é interessante. Como é que é esse negócio? Então, cara, eu estou pensando aqui, porque, pensa bem, você fazer uma contratação de um seguro geada e granizo. Vamos pegar os convencionais aí da cafeicultura, né? Geada e granizo dentro de uma cooperativa. A cooperativa contratou para uma determinada região, e pode pegar-se até o histórico, né? Exato. Porque você tem históricos de geada, você tem históricos de chuvas de granizo, e ali você dilui aquele custo de contratação para uma gama de produtores muito maiores, entendeu? Então você tem uma redução, tá certo? Naquele prêmio que se paga para a seguradora. Olha que é interessante. Por que você trouxe um ponto que eu acho que é muito importante? Porque é do interesse desta cooperativa, das cooperativas, que o produtor tenha êxito nessas operações produtivas, porque ele se relaciona com a cooperativa entregando o produto, ele se relaciona com a cooperativa comprando defensivos, comprando maquinários para se fazer toda a atividade acontecer, e ele passa a ser ali um credor, um devedor daquela cooperativa em muitas operações financiadas. Sim. A cooperativa passa a ser um credor daquele produtor. E se alguma coisa dá errada naquele âmbito ali de atuação da cooperativa, o que vai acontecer? Aquele produtor vai virar ali um inadimplente naquela cooperativa. Muitas vezes ele não quer ser um inadimplente, mas as situações levaram a
a tal situação, né? Leandro, é um ponto que nos chama muita atenção, hoje o papel que as cooperativas vêm desenvolvendo, né? As cooperativas levam vários benefícios e hoje uma das pautas principais é a cooperativa identificar realmente a necessidade de levar proteção aos seus cooperados. Então, a gente discute isso ali semanalmente com vários players, várias cooperativas, desenvolvendo, customizando a necessidade de cada região, de cada cooperativa. Então, realmente isso. Não olhando um contexto somente do que o produtor faz de troca com a cooperativa, mas a cooperativa está preocupada realmente em esferas familiares, né? Como está hoje o meu cooperado, né? Ele está saudável para que ele possa entregar sua produção, ou seja, o que nós temos, o que nós podemos ofertar fazendo uma aquisição em massa para que eu possa reduzir o prêmio do seguro e fazer com que ele tenha a possibilidade de contratar uma apólice de seguro para a proteção do seu patrimônio. Bacana. Ô Diego, cara, você falou agora há pouco de indenização em massa, que é quando vocês têm que indenizar uma boa quantidade de propriedades ou clientes afetados por algum tipo de problema. Rapaz, aí é um negócio complicado, né? Porque vocês têm que fazer indenização para tudo quanto é lado. A corretora tem um seguro? Tem. É isso que eu ia perguntar, porque como é que faz, né? Sim. Vocês contratam um seguro, outra seguradora, para poder Isso. segurar isso? Que louco isso, né? A corretora que vende seguro contrata um seguro para ela mesma se segurar. Isso. A corretora, ela faz a intermediação junto à companhia seguradora, né? E vou retomando aquela questão do resseguro, esses são os mecanismos. Eu vou trazer um exemplo claro para nós aqui agora, que foi essa situação que nós passamos no sul do país. Tá. Só um pouquinho, porque qual é a preocupação? O cara tem uma propriedade e aí ele viu que todo mundo foi afetado. E aí ele falou, será que eu vou receber o meu seguro? Exatamente. Será que a seguradora não vai quebrar? Não tem essa preocupação? Eles não perguntam isso para vocês? Jones, todos possuem essa preocupação. Todos possuem, né? Então, dando esse exemplo do Sul, foi uma catástrofe. Foi. Né? Infelizmente, muitos né? produtores... e quais foram os sucessos das companhias seguradoras aqui no Brasil? Algumas se destacaram. Foi realmente a proteção dos contratos de resseguro, ou seja, tiveram indenizações bilionárias, né? Tiveram companhias seguradoras que passaram de 1,5 bilhão de indenização da região sul do país. Por que não quebra? Por que não irão quebrar? Porque realmente é feito toda uma cadeia de lastreamento, de suporte de indenizações. Então, ou seja, quando a gente vai comercializar algum tipo de produto, a maior preocupação é qual a companhia que nós estamos representando, sobretudo, qual é o lastro de indenização. Para realmente falar com o produtor, você pode ter certeza que você vai receber, porque tem toda uma cadeia de proteção por trás para a indenização. Tá. Agora, dentro deste contexto que você está trazendo e voltando para a cafeicultura, nós estamos vivendo aí este ano, que é um ano que está sendo marcado novamente pela seca. Nós já tivemos aí situações em anos anteriores, né? Então, ou seja, isso está se tornando uma frequente no nosso país. Eu ia falar região aqui, mas na verdade o certo é no nosso país, inclusive atingindo outras atividades além da cafeicultura, tá? Então, qual que é a minha preocupação como produtor, né? A minha preocupação seria, mas esse seguro não vai ficar mais caro? Porque nós estamos registrando aí situações de sinistros, né? Você colocou aí, que vem acontecendo todos os anos. E para que você tenha aí uma sobrevida, inclusive dessas seguradoras e resseguradoras, pensa-se que esta apólice de seguro pode custar mais caro para o produtor. Sim. É o pensamento correto, Diego? Acontece matematicamente dessa forma? Leandro, hoje dentro do seguro, quando nós montamos os processos de planejamento anual para a disseminação do seguro e venda de seguro, uma das coisas que a gente faz é um planejamento de pulverização da informação para que possam haver novas contratações, ou seja, não esteja concentrado as contratações em determinadas regiões de risco. Ou seja, quanto mais contratações de seguros tiverem e houverem, menor será o custo do seguro. Em outras palavras, quanto mais os produtores se aderirem ao seguro, e aí nós estamos falando na cafeicultura,
na produção de cereais, nas outras atividades. Quanto mais capilarização, vamos dizer, mais produtores usando do produto, mais barato vai ficar, teoricamente falando, porque você vai diluindo o risco. Exatamente isso. Matematicamente, de forma simples, é assim que a companhia seguradora faz. Então não seria correto eu pensar que, pelo fato dos eventos estarem sendo frequentes, né, ano a ano, isso não quer dizer que o preço vai subir. Se do outro lado eu tiver uma gama de produtores ali contratando estes produtos. Faz sentido, Jones? Parece que sim, acho que sim. Eu queria saber o seguinte, eu quero que você me conte causos agora, exemplos, cases. São os melhores. Sim. De cliente que recusou-se a fazer um seguro, não preciso, não quero, ou sei lá, não tenho condições de fazer. E aí, infelizmente, aconteceu algo que ele voltou a procurar você e falou, não, agora eu quero. Ou seja, depois da porteira arrombada, o cara foi lá e... Sim. Que é muito comum para a gente, para nós, seres humanos. Vou ver e tal, especialmente nós brasileiros. É verdade. Aí depois que faz, a gente fala, deixa eu colocar um alarme aqui agora. Ou seja, a gente não previne. Sim. Aconteceu. Tem muito caso. Aconteceu, acontece e a gente se prepara para isso. Em qual sentido? Né? De 2020 para cá, nós procuramos estar presentes, né, no dia a dia do produtor rural. E por que estar presentes? Né? Porque culturalmente nós percebemos o quê? Existem anos que são anos mais frios. E o produtor não contratou o seguro no período quente ali, que vai ter a cobertura. Mas próximo de um risco de geada... Ele foi e buscou. Ele tem o interesse de buscar o seguro. É a mesma coisa que você querer comprar guarda-chuva em dia de chuva, filho. Ao mesmo tempo, a companhia e as companhias seguradoras possuem os seus estudos. Obviamente que se tem um risco elevado, eles possuem também a prerrogativa de não comercializar mais. Próximo de um risco iminente. Claro. Então, qual que é o papel do consultor de seguro hoje? O papel do consultor de seguro é mostrar o mecanismo, mostrar acessibilidade na contratação para que tire realmente, assim, vou contratar porque eu estou precisando. Não, você tem que ter uma cultura. A gente costuma dizer, Leandro, que a taxa do seguro e dos seguros, ela precisa entrar na matemática do produtor dentro do seu centro de custo da produção. Ele precisa estar inserido. Por quê? Porque isso vai se tornar uma constância ano a ano. Então, respondendo ao seu questionamento, existem situações, sim, que infelizmente produtores não fizeram a contratação e depois que acontece isso, busca o processo de contratação. Mas essa indenização, ela será somente daquele fato gerador para frente. Sim, não, lógico. Né? Mas o nosso papel é estar divulgando isso para que não aconteça. Inclusive no caso da subvenção, né, que você citou, né? Então eu acredito que lá na corretora vocês devem estar fazendo um trabalho anterior, né, vamos dizer assim, a divulgação desse plano safra, para que na ocasião do anúncio do plano safra você já tenha ali uma lista de produtores ou cooperativas que venham solicitar ali essas subvenções. Exatamente. Nós temos várias companhias seguradoras que estão ligadas ao Ministério da Agricultura por comercializar seguro agro e eles nos atualizam com frequência quanto ao saldo da subvenção. Então, nós, semanalmente, a gente consulta esse saldo para que a gente possa divulgar. Porque existe um procedimento. Por exemplo, o Diego contratou um seguro para minha lavoura, eu vou entrar numa fila e que, se for empenhado, eu tenho acesso à subvenção. Então, tem toda uma programação. E qual que é o nosso papel? Realmente divulgar para que haja uma contratação o quanto mais rápido possível para ter acesso a essa subvenção. Dentro desse pedido pode ter alguma negativa? Pode ter negativa. Né? Se houverem restrições ali do produtor... restrições técnicas que hoje o mercado que não passe no Ministério da Agricultura, o governo pode se negar a passar. Você tem percebido também uma deliberação dos bancos na exigência desses seguros para a liberação de financiamentos? Sim. As instituições bancárias, eles geralmente atrelam as contratações muito por uma questão financeira. Né? Se libera um recurso, eu vou também ofertar o seguro para que haja uma contratação, porque se tiver algum tipo de frustração de safra, você tem ali uma parte do seguro. Os bancos têm ofertados também. Existem vários produtos que os bancos ofertam e nós acompanhamos isso muito próximo. Né? E o que o nosso time, o que a nossa equipe comercial faz muito? Realmente, analisar as apólices para darmos dicas
para que a gente possa identificar se o cliente que tomou um recurso, que fez uma contratação, fez uma boa contratação de seguro. E a gente passa essas dicas, conselhos, para que ele seja protegido. Agora, Jones, antes da sua pergunta, que eu sei que você quer Eu tenho fazer, mais, aqui tem um monte. Então, mas a pergunta que não quer calar. Pode ter alguma pegadinha na contratação do seguro, alguma coisa que o produtor não observou, porque não é só o produtor que não lê o contrato. Assim, eu acho que essa questão de ler contrato, não ler contrato, isso é uma coisa que está inserida na nossa cultura, né? Sim. Mas assim, pode ter alguma pegadinha na hora da contratação, alguma coisa que não foi observada, mas também que não foi falada. E nesse ponto, a importância do consultor, entendeu? Leandro, o que nós fazemos com as companhias seguradoras que nós representamos e com vários produtos que a gente comercializa? Falando das letrinhas pequenininhas no rodapé do contrato. Exatamente, as condições gerais. Uma das orientações que nós passamos para quem vai fazer uma contratação de seguro, a gente procura passar o maior nível de informação possível, mas a gente sempre orienta também a buscar o agrônomo, quem o assiste, a própria cooperativa, para que possa fazer os questionamentos, nos formalize isso e a gente pegue isso formalizado, as respostas com a companhia seguradora, para mitigar situações em que, por uma falha de comunicação, essa informação não chegou e pode se gerar, talvez, uma negativa de sinistro lá na frente. Porque, assim, quando eu vou contratar um produto que eu não conheço, as maiores dificuldades, eu acredito, tenho certeza que o produtor passa por isso, é não fazer as perguntas que deveriam ser feitas. Sim. Né? Então, pelo fato de você não conhecer muitas vezes do assunto, você deixa de perguntar algumas coisas que são importantes ser relacionadas. Eu acho que é aí que está o problema, né, Diego? E no nosso dia a dia, a gente costuma dizer que cada seguro de automóvel, seguro de lavoura, né, por uma exigência da SUSEP, que é o órgão regulamentador de seguros privados no Brasil, cada produto que é comercializado deve-se ter uma condição geral. Né? E essa condição geral ela vai falar ali os direitos, as coberturas, os riscos excluídos. Né? E na prática, como que a gente faz? A gente pega uma condição geral para uma consulta, quando a gente está atendendo um produtor ou uma cooperativa ou uma revenda, e começam a entrar questionamentos como esses, a gente sempre vai consultar a condição geral nos riscos excluídos, que ali estão situações que não irão indenizar. Então, para nós, é uma estratégia olhar os riscos excluídos para, isso não cobre. Mas eu gostaria que tivesse a cobertura. A gente vai tratar isso de uma forma direcionada. Entendi. Eu tenho algumas. A primeira é essa daqui. O cara, seguro pontual. O cara vendeu uma carga e dessa carga para sair da fazenda, da saída dele, até chegar ao comprador, seja lá onde for, existe esse seguro só desse meio. Eu vou levar aqui até ali. E quem compra isso? É quem vende ou quem compra ou qualquer pessoa? Existe esse produto? Existe esse produto. E hoje, na negociação de compra e venda, é intermediado dentro do contrato ou das notas fiscais. Então é uma coisa rápida. Exato. Seguro de 1 hora, de 2 horas. Quem que é o responsável? Tá. Se o produtor for o responsável de colocar o café posto lá aonde foi combinado, ele pode fazer uma contratação de seguro avulso, ou seja, somente para aquele embarque. Então, há hoje mecanismos para fazer essa contratação pontual, sim. Né? Então, são contratações individualizadas que a gente fala. Franquia. É comum você bater o carro e aí você vai ver o estrago. Senhor, tem que pagar uma franquia. Você fala. Legal a pergunta. Eu já pago o seguro, tantos R$1.000, R$2.000, tem que pagar mais tanto. Senhor, tem que pagar, está aqui no contrato. É um pouco. É legal isso, mas é um pouco. O cara geralmente não entende. Ele entende sim, mas é que ele dá uma dor de cabeça, tem que pagar a franquia, R$2.000, R$3.000. Existe franquia também para o seguro? Existe. É muito bem questionado também, porque qual que é o papel da franquia? Né? A franquia, a companhia seguradora, ela coloca isso em vários tipos de seguro, que é a participação do segurado no sinistro. Né? Ou seja, para evitar qualquer tipo de risco moral, vamos dizer assim. Tá. Né? Por quê? A franquia realmente é a participação. Né? É a participação. Entendi. E a franquia está ligada diretamente ao prêmio do seguro. O que é o prêmio do seguro? É o valor pago do seguro. Exemplo. Eu tenho uma propriedade, eu quero contratar o seguro da minha propriedade. Só que eu acho que o meu risco é baixo, então eu quero participar mais, eu quero uma franquia maior.
obviamente o valor do seu seguro vai ficar menor. Eu quero bacana. ter o mínimo de franquia, porque se tiver um evento climático, eu quero participar o mínimo possível. Então você vai participar o mínimo possível, mas, obviamente, a sua participação no pagamento será maior. Então existe uma equivalência entre prêmio e franquia do seguro. Mas essa questão, ela vem pronta da seguradora ou aquele que está contratando poderia, na verdade, fazer essa intervenção? Isso. Quem está ofertando deve se levar para quem está contratando. Leva-se um padrão. Não, quem está ofertando como nós, é nosso dever ofertar ao cliente vários dispositivos em que ele pode contratar, ou seja, mostrar que ele pode contratar uma franquia menor ou uma franquia maior. Então não existe um padrão. Ele pode escolher a participação de acordo com a sua necessidade. Bacana. Pode ser escolhido. Ô Diego, dentro dessa questão, engata-se uma outra pergunta, né, Jones? Que é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma propriedade, por exemplo, né, e eu tenho lavoura em toda essa área da propriedade, né? Então eu tenho lavoura de menores altitudes, lavouras de maiores altitudes. Vamos pensar no seguro geada. Perfeito. Eu chamo você e falo, Diego, eu quero fazer o seguro desse talhão aqui. Como que isso é entendido pela seguradora? Perfeito. A companhia seguradora, quando ela vai fazer um cálculo atuarial, ou seja, eu vou dar o lastro da garantia do seguro. Obviamente, ela coloca algumas regras de contratação. E, obviamente, quando vai se fazer uma contratação, se você está olhando somente aquela área de exposição da geada, no entendimento da companhia, ela está entendendo que o cliente está fazendo uma escolha de risco. Ou seja, ele está querendo contratar somente a área onde tem exposição. Então, isso não é permitido em algumas seguradoras, né? Na maioria delas. Né? Então, ou seja, deve-se fazer o seguro para a área toda. Então, não é permitido na maioria das seguradoras. Exatamente. Então, você está querendo dizer que algumas poderiam até... porque tem algumas companhias seguradoras que têm produtos que você pode escolher um percentual. Perfeito. Né? Então, você faz ali, por exemplo, a contratação da área toda para granizo e você pode escolher um percentual para geada. Então, esse percentual para geada, obviamente, ele é um cálculo proporcional à área de risco. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, dá para fazer. Legal, né? Dá para fazer sim. Mas, obviamente, que a gente explica isso ali na contratação, como é feito, o mecanismo de indenização, mas essa questão de escolha de risco não é muito bem visto pela companhia seguradora. Beleza. Do pagamento dos prêmios, quando você tem que fazer uma indenização. Para o carro existe a tabela FIP, eu te pago 110% do valor do seu veículo mediante uma tabela, ou seja, tem uma regulamentação. Como é que faz para uma propriedade? Muito bem questionado. Um dos produtos que a gente mais comercializa hoje para uma propriedade rural, né, a gente está falando de seguro cafezal, é um seguro de perda de produção. E essa contratação ela é muito importante porque o produtor rural ele participa integralmente do mecanismo de indenização. Então, basicamente, como é feito e como que é levantado, a gente chama de IS, de importância segurada, ou seja, o valor que ele será indenizado. Né? O produtor vai apontar para nós, por exemplo, eu tenho 10 hectares, tenho 2 talhões. Então, dentro do primeiro talhão, eu vou colher 35 sacas na safra corrente, 35 sacas na safra futura, é a minha previsão. Né? Então, com isso, ele escolhe uma trava do valor da saca e a companhia seguradora vai fazer o quê? Qual é o valor da saca que ele determinou, vezes o valor de sacas que ele está prevendo colher na safra corrente e na safra futura, vezes o tamanho da área. Chega-se no mecanismo chamado valor de indenização, que é o valor a ser indenizado. Então, ou seja, por que esse produto é bem interessante? Porque existem produtores que trabalham com safra zero. Então, se ele trabalha com safra zero, ele vai contratar somente para aquele ciclo que é produtivo. Então, chega-se num valor de indenização customizado. E ele atua diretamente na formação do preço do seguro, né? Diretamente. Porque, assim, pelo que você está me falando, ele poderia, né, estar, na verdade, fazendo um seguro sobre o custo de produção por saca, ou, na verdade, sobre o preço do café no mercado por saca. Exatamente isso, Leandro. Então, assim, você vai ter aí uma diferença de preço no seguro contratado por saca, né?
Entendeu? E isso serve, isso o interessante é que isso serve para o produtor, pessoa física, contratação individual, e também serve para projetos estruturados, revendas, cooperativas, associações. Por que disso? Se uma cooperativa hoje ela quer ter pelo menos o respaldo do custo de produção em que aquele cooperado possui, faz a contratação somente do custo de produção. Eu não quero a diferença, mas eu quero estar aqui resguardado e protegido do custo de produção. Se caso aconteça um sinistro, nós teremos a certeza de indenização. É claro que quanto maior for o valor do negócio, custa mais caro o seguro, certo? Exatamente isso. Mas há divergências do tipo, não, isso aqui, o meu vale mais. Tem esse tipo de conversa ou quando você chega num valor, está tudo certo? Como a gente faz uma contratação direcionada de acordo com cada propriedade, de acordo com a realidade de cada produtor, isso não acontece, porque a partir do momento que nós estamos montando o cálculo, ele tem ciência qual é o valor de indenização por área. Por isso que é importante nós estarmos com especialistas falando sobre essa pauta, ofertando esse tipo de seguro, que ele é bem técnico, ele é bem específico. E essa informação, ela tem que chegar para o produtor não no momento da indenização, mas no momento da contratação. O que acontece, infelizmente, no mercado é que existem contratações de seguros de formas que não são muito bem explicadas e existem aquelas frustrações que nós falamos mais cedo, que realmente no momento da indenização não vai se receber aquilo que estava se esperando. E isso se transforma numa tremenda de uma dor de cabeça para todo mundo, né? Exatamente. Que é o que ninguém quer. Sim. Ô Diego, mudando um pouquinho aí o assunto de papaganço. Tá. Né? Roubos na região. Com este aumento que nós tivemos aí nos preços dos cafés, né? Coisa absurdamente assim, percebido a olho nu, né? Sim. Como que está a incidência de roubos em propriedades, transporte? Você que tem um olhar mais abrangente aí sobre as regiões cafeeiras. Sim. Nós temos vários parceiros. A gente procura estar ligados diretamente a empresas de gerenciamento de risco. São aquelas empresas que fazem realmente ali uma gestão sobre o mecanismo para que mitigue-se o risco de roubo. Mas tem acontecido, Leandro. Tem acontecido sinistros de roubos rodoviários e roubos em propriedades também, né? E o papel de um corretor de seguros, ele é fundamental estar em sinergia com a cooperativa, divulgando os eventos que vêm acontecendo, sobretudo para que possa chegar essa informação aos cooperados, para que possam ter uma proteção cada vez mais. Então, exemplo, existem situações que acontecem de o produtor colher o café, beneficiá-lo e deixar guardado, por exemplo, dentro do caminhão, na tulha ou dentro da propriedade para levar o café no outro dia. Então, já aconteceram situações que foi roubado ali o café dentro, em cima do caminhão, já carregado. Ou seja, uma mão com açúcar para o ladrão. Exatamente. Então, a gente procura divulgar isso, eventos que acontecem, para que possam ilustrar na cabeça de cada produtor, cada cooperado, cada cooperativa, revenda, não faça isso que tem um risco iminente, tem acontecido situações como essas. É interessante isso que ele está falando, porque é o seguinte, nós instruímos, inclusive, os produtores da nossa cooperativa a liberar o caminhão para rodagem, mesmo que seja tarde da noite. É preferível o caminhão posar nesse traslado, nesse trecho, do que ficar dentro da propriedade. E muitas vezes o produtor tem um pensamento diferente, contrário. Né? Porque nós estamos falando de um seguro de transporte, não é verdade? Então é preferível o caminhão encostar, dormir num posto de gasolina, né? Dormir na rua, do que, sendo que ele está ali, saiu da propriedade para ser descarregado em uma outra localidade. Nessa situação, né, Diego, você me corrige se eu estiver errado. Pode me corrigir se eu estiver errado. Ele vai estar totalmente segurado, se ele estiver ali a caminho da descarga. Mas se ele ficar dentro da propriedade, descaracteriza o seguro, não é isso? Exatamente isso. Existe um mecanismo do seguro de transporte em que, para que tenha cobertura, ele seja em trânsito.
Né? Ou seja, se ele não deu início de viagem, ele não está em trânsito. Ele não está em trânsito. Então, você está correto sim na informação. São orientações que nós passamos também. Né? Ou seja, por mais que seja ali talvez um período de risco, mas que possa talvez colocar alguém para acompanhar esse caminhão, porque realmente, se ele estiver em trânsito e tiver algum tipo de evento como esse, terá cobertura securitária. Bacana. O corretor, o consultor de seguro tem que entender de muita coisa, né? Estou vendo que ele tem que entender de assuntos gerais, de previsão de tempo, de clima, ele tem que entender de segurança na região, de muita coisa. Tem que estar preparado para esse tipo de informação o tempo todo, né? Exato. E assim, Jones, é muito importante realmente nós estarmos em sinergia, buscando informação a todo momento, para que a gente possa dar suporte realmente para os nossos clientes. E dentro de uma corretora de seguros, nós nos preocupamos com o patrimônio do produtor rural, do cliente, e também nós temos uma preocupação de dar todo o suporte em produto para a família do produtor. Nós temos produtos hoje em que a gente pensa como que está a renda daquele produtor. Ela está protegida? Ou seja, existem mecanismos que as cooperativas vêm fazendo de proteção em caso de não pagamento, na falta de um produtor. Então, ou seja, nós temos também um time especializado dentro de uma estrutura de benefício para levar essa informação para que a gente possa ter a proteção da cadeia. Bacana. Então, de uma certa forma, nós estamos falando aqui de sucessão também. Sim. Existem produtos voltados para isso? Existem produtos voltados para isso. O processo de sucessão dentro da propriedade, dentro de uma família hoje é muito importante, porque existem hoje situações em que o produtor ele vai fazer uma programação, ele vai tomar um recurso cooperativo pensando num plano safra. Perfeito. Nós estamos falando ali geralmente de 9, 10, 11 meses para frente. Ou seja, eu estou acreditando que tudo vai ocorrer bem e lá na frente eu entrego o meu café, tendo ali a minha participação. Então, há uma programação. E Perfeito. quando se há uma programação, nós temos várias situações que não são mensuráveis. Intempérie climático, talvez um acidente com o produtor. São as externalidades, né, Diego? Exatamente isso. E para isso, Leandro, o que nós temos que pensar? Tanto o produtor, os seus colaboradores que estão na propriedade rural, tem que estar protegido com seguro de vida, com processo de seguro de vida para entrar numa sucessão amanhã. Então, nós temos também hoje uma grande preocupação em levar essa informação também. Inclusive, essa informação que ele está trazendo é importante. Foi revelada a mim, eu achei muito interessante, porque na falta, por exemplo, de um patriarca, né, o pai da família ali, né, porque é uma situação que todos nós estamos sujeitos. Né? Então, ou seja, o único recurso, ou um dos únicos recursos que não são ali rolados no testamento, que é deliberado para a família, é o seguro de vida. Seguro de vida, exatamente isso. Hoje a gente pode fazer faz uma programação para um seguro de vida, em que realmente, na falta realmente de um patriarca, a gente aciona essa apólice e essa indenização ela vai diretamente para a família, para que eles possam já ter ali o recurso, liquidez para tomar as suas decisões. Então, a gente é bem preocupado quanto a isso. E também é porque desmistificou muito, né, essa questão do seguro de vida. Né? Às vezes, quando nós vamos falar de seguro de vida, o pessoal, mas está querendo falar de seguro de vida, já está pensando na minha morte? Não é isso. Também, né? Mas o que a gente costuma dizer é que hoje, com a evolução, né, do tempo, uma das coberturas adicionais que nós colocamos no seguro de vida é o seguro para a vida. Legal. O que é o seguro para a vida? É um seguro de doenças graves. Ou seja, eu tenho um seguro de vida na minha falta, minha família irá receber, mas se eu tiver ali qualquer tipo de patologia e for identificado isso, eu recebo um percentual do capital contratado para me tratar. Então, ou seja, essa questão de assistencialismo em ofertar coisas que realmente vão dar ali hoje um suporte para uma família também é importante, porque a gente é acostumado a falar muito de seguro olhando bem, né? Só que a gente tem que olhar também ali quem provém, quem são os provedores. Sim. Né? Na falta de um provedor, você muda por completa a dinâmica da família, né? Exatamente. As obrigações existentes para frente, aquilo que está sendo conduzido, sim, dá uma reviravolta. Exatamente isso. Bom, rapaz, Diego, foi um prazer te receber aqui.
Nosso papo renderia mais umas 8 horas de conversa. Tem assunto, cara. Então a gente vai deixar para você aqui um convite para voltar, para falarmos de outras coisas, perguntas que ficaram, coisas que com certeza você queria falar e coisas que vão eventualmente surgir daqui para frente. Muito obrigado pela sua presença. Prazerzaço, Diego. Obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, né? Então, consulte sempre um corretor de seguros, é esse o recado que você quer dar para o pessoal? Queria deixar esse recado. Primeiro, Jones, gostaria de agradecer pelo bate-papo. Leandro, obrigado mais uma vez também pelo bate-papo. Claro. A gente, estava falando mais cedo que a gente procura tentar ser menos técnico possível para a informação chegar lá no produtor. Né? Mas a gente às vezes acaba falando uma terminologia, mas eu espero que tenha passado essa comunicação, né? Que a informação tenha chegado. Procura-se... A mensagem que eu gostaria de passar é assim: procure sempre um especialista para estar ao seu lado, pensando em você. E o que é a mensagem final até que eu gostaria de passar? Se eu hoje comercializo um seguro, se eu estivesse na outra cadeira, eu contrataria esse seguro. Então a gente faz isso com muito amor, com muito zelo, para que a pessoa que esteja comprando esse seguro possa fazer isso com toda certeza que ele esteja comprando de um profissional dedicado a essa área. Bacana, muito bom. Obrigado, Diego. Beleza, um grande abraço Diego. para você. Obrigadão, cara. Obrigado, Leandro. Que bom. Grande abraço. É isso, gente. Foi mais um bate-papo Café na Pauta, recebendo aqui Diego Flávio Rosa, ele que é consultor e corretor de seguros, e espero que a gente tenha ajudado você. Até a próxima, Leandro. Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural.